Eu quero então ler a palavra do Senhor, a palavra primordial para a nossa vida. É aqui em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 16. Quero meditar com os irmãos nesses minutos que nos restam como igreja na terra. Talvez daqui a pouquinho aconteça o arrebatamento, não sei. Mas uma coisa convenhamos, que temos que estar preparados para esse dia. Amém? Lucas capítulo 7, a partir do versículo 16, para a glória de Deus. Diz-nos assim a palavra do Senhor: por seus frutos os conhecereis. Porventura colheis se uvas dos espinheiros ou frutos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo, porque pelos seus frutos o conhecereis. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticam, semelhá-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e descendo a chuva, e correndo os rios, assoprando o vento, e correndo aquela casa caiu, e foi grande a sua queda ou a sua ruína. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós aprendemos aqui um pouco na quarta-feira sobre, aleluia, o antes de dizer sim. E hoje eu quero dizer o depois de dizer sim. Nós aprendemos na quarta-feira, lá no Gênesis capítulo 24, que Abraão pega um dos seus servos por nome de Eliezer e envia o seu servo à sua terra para que trazesse alguém que pudesse, aleluia, se casar com seu filho Isaque. A palavra diz que ele indo, louvado seja Deus, ele foi recepcionado por uma moça, e essa moça, além de dar água a ele, também deu água aos seus camelos, e ainda convidou-lo para repousar em sua casa. Então o texto vai nos dizer claramente que o Espírito do Senhor que estava com Eliezer, porque ele fez um juramento junto de Abraão, louvado seja Deus, que ele traria a pretendente para se casar com Isaque. Então ele começou a contar a história de quem tinha enviado o patriarca, tinha enviado. Então eles, louvado seja Deus, se sentiram na responsabilidade imediatamente, louvado seja o nome do Senhor, de tomar aquilo a qual estava determinado por Deus, porque no mesmo momento a Rebeca recebe a bênção do seu pai, e no momento que ela recebe a bênção do seu pai, ela toma a decisão de ir junto com o moço, de encontro àquele que ela nunca tinha visto, louvado seja Deus. Então ela tomou uma decisão, louvado seja Deus, de ir ao encontro daquele que ela não conhecia. Mas o texto lá diz que a sua mãe e as suas irmãs diz: olha, por que ir agora? Por que não espera por mais 10 dias para ver se você realmente quer isso? Ela diz: não, eu já decidi, eu vou agora. Então depois que nós decidimos, louvado seja Deus, nós assumimos as responsabilidades. E agora, louvado seja Deus, que nós acabamos de ler esse texto, onde o próprio Jesus está dizendo, e ele está falando acerca daquele que serve, daquele que anda, louvado seja Deus, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E a nossa vida matrimonial condiz tudo quem somos no nosso dia a dia, porque na verdade o culto não é somente quando nós reunimos no lugar, mas ele é anterior à nossa reunião no lugar, porque o nosso culto maior e mais forte é o culto individual, é aquele que o Senhor te ouve, te vê e está junto de você, lá onde você estiver sozinho, porque é esse momento que se define quem é servo e quem serve de verdade, quem ama a servir o Senhor. E Jesus está nos colocando e nos dizendo acerca de quando vem o vento.
vento, louvado seja Deus, quando o vento assopra, nos momentos mais difíceis da vida de um casal, porque a verdade, marido não vem pronto, louvado seja Deus, esposa não vem pronta, filhos não vem pronto, casamento não vem pronto, tudo se constrói. E como se constrói tudo isso? É dia após dia, é o seu comportamento, é a sua vida diante do Senhor, que vai condizer os dias que você vai viver diante do Senhor. Porque é muito mais fácil edificar algo na areia. Por que é mais fácil edificar algo na areia? Não precisa sacrifício, não precisa ter gastos, é levar empurrando com a barriga de qualquer jeito, é edificar sobre a areia. Porque quando vem o vento, quando sopra, realmente o texto diz que vem a ruína, porque cai a casa. Mas dá trabalho edificar a casa sobre a rocha, isso dá muito trabalho, mas é somente edificando a casa sobre a rocha é que nós vamos ter sustentabilidade naquilo que nós estamos alvejando e buscando. Que uma coisa e um projeto certo e correto prometido pelo Senhor Jesus é o reino dos céus. Por isso ele diz que nós devemos primeiro buscar o reino e as suas coisas, e tudo será acrescentado sobre a nossa vida. Nós passamos a entender que em Cristo Jesus nós temos uma outra mentalidade. Nós passamos a construir tudo sobre a rocha, porque quando o vento sopra e a casa está edificada na areia, nós não aguentamos. Justamente quando sopra o vento da enfermidade na nossa família, quando vem o vento da enfermidade, aonde é que a gente busca sustentabilidade se não em Cristo Jesus? Quando o vento da enfermidade sopra em nossa casa e nós imediatamente ficamos desesperados. E agora, o que nós vamos fazer? Mas se estamos edificado a nossa casa sobre a rocha, nós sabemos em quem nós devemos recorrer, e nós sabemos que esse a qual nós vamos recorrer tem, louvado seja Deus, a solução, porque ele diz que na cruz levou sobre ele as nossas enfermidades, e o castigo que caiu sobre ele estava, louvado seja sobre ele, ele tomou o nosso lugar. A palavra está dizendo para nós em Isaías 53, versículo 4, que ele é a nossa cura. Nós entendemos que quando sopra o vento, louvado seja Deus, da enfermidade, nós sabemos a quem nós recorremos, nós sabemos quem pode resolver essas coisas na nossa vida. Porque a igreja primitiva era assim. A igreja atual dos nossos dias, quando está alguém passando mal, alguém grita lá, chama o SAMU. Não é assim? Alguém já grita, chama, leva para o médico. Mas a igreja primitiva não diz, vamos orar. Vamos orar. Porque o Deus da cura vai curar. O Deus da cura vai fazer o milagre. Essa é uma família, uma vida conjugal afirmada e confirmada na rocha. Louvado seja Deus, porque crê, aleluia, que independentemente do vento que assopra, elas estão afirmadas em Cristo Jesus. Entre o casal, do casal para os filhos, dos filhos para o casal, é uma família que senta em volta da mesa, como escreve o salmista Davi. É aqueles que têm o Senhor como primazia e primordial da sua vida. Então estão edificados sobre a rocha. Por que não dizer também quando sopra o vento, louvado seja Deus, quando sopra o vento das perdas? Ninguém quer perder. Na verdade, nós não somos programados para perder. Na verdade, nós não queremos jamais ouvir não. Nós queremos ouvir sim e queremos conquistar em todas as áreas da nossa vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós estamos edificados na rocha, nós também aprendemos a perder e continuar tocando, porque nós sabemos que tudo é da vontade, do querer dele, proporcionado para a nossa vida. Nós entendemos que deve prevalecer a vontade dele. Eu tudo posso, Paulo vai dizer, eu tudo posso, mas é nele que me fortalece. Eu sei passar frio, sei passar sede, sei passar fome, mas eu não deixo o meu Senhor. Eu não sou desamparado por ele, eu sou amparado por ele o tempo todo, em todo o tempo da minha vida. Então eu entendo que a minha união foi por Deus. Foi Ele. Então depois
de dizer sim, eu assumo as responsabilidades do que vai acontecer. Eu não vou chorar pelos cantos quando o vento soprar. Eu sei a quem eu devo recorrer. Eu sei a quem eu estou servindo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque a promessa de vida eterna feita pelo Senhor Jesus, a qual em Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 4 diz que o Senhor prometeu algo soberano para a nossa vida, a qual nós possamos entender que o tempo, ou o momento que nós passamos, Ele tem algo para dizer para nós. Ele não permite vento em nossas vidas, a quais o nome dEle não é glorificado. Porque até na nossa oração, pastor Hércules, a gente é hipócrita. Porque a gente começa a pedir um monte de coisa e na verdade a gente começa a ensinar Deus a trabalhar, como que Ele deve trabalhar em nossa vida. Mas na verdade a nossa oração deveria ser somente uma: Senhor, que o Teu nome seja glorificado no meio disso tudo. Eu não estou entendendo o que está passando, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que está passando. O Senhor conhece. O Senhor sabe que eu sou capaz, que eu posso suportar este vento que está soprando sobre a minha casa. A gente passa a ter uma conexão com o Senhor quando a nossa vida está edificada sobre a rocha. Nós passamos a entender, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que a vontade dEle precisa e deve prevalecer o tempo todo. União estável não é fácil. Casamento são duas pessoas diferentes vivendo debaixo de um mesmo teto. E se essas duas pessoas que estão vivendo debaixo do mesmo teto não tiver Cristo, não tem casamento, tem tribulação. Mas se essas duas pessoas vivendo debaixo do mesmo teto tem Cristo, ele vai chegar até o céu nessa união. Eu estou casado há 34 anos. Já passamos muitas tribulações. Já vivemos muitas situações difíceis. Mas o Senhor nos sustentou. O Senhor nos sustentou. Aleluia. Conseguimos criar nossos 5 filhos. Casaram, bateram asa. Agora nós olhamos um para o outro. Nós vamos envelhecer juntos. Aleluia. Envelhecer junto e o amor crescendo cada vez mais, porque Cristo está em nossa vida. Nós decidimos colocar Jesus na nossa vida, na nossa união. Aleluia. Nós optamos por colocar Jesus em nossa vida. O vento do fracasso moral, marcas que um cônjuge traz, que é difícil de ser curada por palavras humanas. Aleluia. A infidelidade, isso é terrível dentro de uma relação conjugal e na relação com Cristo. Nós não podemos e não devemos de forma nenhuma sermos infiéis com o nosso cônjuge e com Cristo a qual nós servimos. Aleluia. Nós tomamos a decisão de dizer sim. E quando nós tomamos a decisão de dizer sim, nós assumimos a responsabilidade de servir e servir com excelência. Aleluia. Servir e servir com excelência. Com naturalidade servir é quando Cristo está em nossa vida. Nós agimos e vivemos impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, porque assim nós decidimos. Aleluia. Isso começa também no namoro. Eu não sei se foi quarta-feira que eu contei isso aqui. Um pastor amigo meu lá do Jardim Ângela, eu fui pregar lá um dia e ele contando pra gente, um casalzinho da igreja que namorava. Ele terminou de fechar a igreja já tarde, já está indo embora, e o casal estava namorando, depois de umas 2 quadras lá no muro. E ele passou, conheceu, e ele voltou, falou: filhos, rapaz,
Jesus está no meio aí. Ele disse, pastor, então afasta um pouco, você está espremendo Jesus aí nesse muro. Já começa no namoro, o respeito. Que a gente não vê mais isso. Os namoros são escandalosos, quando chega o casamento não tem mais graça. Não é verdade? Mas quando há pudor e quando Jesus está no negócio, vai longe. Vai até o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Vai até o céu. Alicerçar-nos a nossa estrutura. Precisamos estar afirmados em Cristo Jesus. Precisamos estar afirmados em Cristo Jesus. Eu disse aqui, viver no mesmo teto com outra pessoa não é fácil. Nunca foi fácil. Porque às vezes no namoro não aparecem as garras, não é isso? Mas depois do casamento aparece. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Porque eu ainda sou meio antigo, para mim casamento é um só. Aleluia. Talvez eu sou antigo, sou ultrapassado. Mas é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia descreve para nós. Viver a intensidade de um relacionamento com o nosso cônjuge e com Cristo, aquele que nos salvou. Aquele que nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para servir e servir a Ele com excelência. O que é servir com excelência? É ter uma vida constante. Não é viver altos e baixos na nossa vida, mas ter uma vida constante. O que é ter uma vida constante? Não é entrar dentro de um relacionamento querendo ser feliz. Porque se você entrar dentro de um relacionamento querendo ser feliz, você é egoísta. Você entra num relacionamento para fazer o outro feliz, não para ser. Porque se você entrar preocupado de fazer alguém feliz, você também será feliz. Mas se você entrar querendo ser, você já está sendo egoísta. Porque você quer. Você quer que seja do seu jeito. Aleluia. E não funciona assim. Um relacionamento conjugal não funciona dessa forma. Precisa haver um compartilhamento. Precisa entender. Eu conheci uma irmã, eu vi um testemunho de uma irmã. Eu falei, Jesus, como pode isso? A irmã disse que passou a camisa para o marido dela 20 anos ir para o forró. E ela na igreja. Quantos na igreja diziam, larga esse homem, deixa ele para lá. E ela passava a camisa e ele ia para o forró. Mas uma mulher constante em oração. Um dia o marido dela foi com ela para a igreja. E no primeiro apelo que foi feito na igreja, ele levantou a mão e aceitou Jesus. Em pouco tempo aquele homem estava em cima num púlpito pregando a palavra do Senhor. Que insistência dessa mulher. Aleluia. Que insistência dessa mulher. Os bens não são maiores do que o seu relacionamento. Não são as coisas que nos faz feliz. Não é as coisas que estão à nossa volta que nos faz feliz. São pessoas. São gente. Eu me lembro de um testemunho, isso faz uns 15 anos. O tempo está passando tão rápido, né, pastor Rex? Acho que faz uns 15 anos. Isso aconteceu aqui perto, no Parelheiros. Um moço, ele tinha um sonho de comprar um carro. Era o sonho dele. E ele, com muito trabalho, depois de muito tempo, ele comprou esse carro. E ele lisava esse carro o tempo inteiro. Antes dele ir para o serviço, ele passava uma franela no carro. Ele lisava o carro para lá, lisava para cá. Isso todos os dias. E o filho dele, de 2 anos, ficava da janela olhando o pai lisar o carro. Todo dia. Porém, um dia ele já atrasado, irmão Paulo. Ele tinha terminado de lavar as rodas do carro. E você sabe que o último que a gente faz em lavar são as rodas. E depois que você lava as rodas, fica areia no fundo do balde ou da vasilha que você está passando sabão. E o pai saiu correndo e foi trabalhar. O filho abriu a porta e saiu.
e pegou aquele pano, aquela bucha, e começou a passar no balde e passar no carro. Obviamente arranhou o carro inteiro, a lateral do carro. O pai chegou e viu aquilo, ficou louco, ficou doido. E a mãe disse que tinha sido a criança. Ele foi lá, pegou um chinelo, pastor Rex, mandou a criança estender a mão e começou a dar chineladas na mão da criança. Com muita raiva e muita força. Ele dava chinelada na mão da criança. E foi à noite, a criança foi dormir, para ele tudo normal. Parece que ele descarregou a raiva dele. Mas a criança passou a noite toda gemendo e chorando. Ele foi trabalhar e a mãe foi para o hospital com a criança. E ele chega à tarde. Quando ele chegou à tarde, a criança estava no sofá, com as mãozinhas, estava no sofá coberto. E ele chegou que ele ia beijar a criança tirou a mão debaixo da coberta e mostrou para ele os 2 tocos, porque ele perdeu a mão. Ele disse: papai, não vou poder mais lavar o seu carro. Ele foi para a garagem, pegou uma corda e se matou. Bens materiais. O seu maior valor, aleluia, é o seu cônjuge, é a sua família, é os seus filhos. Nada é mais valoroso do que a sua família. Debaixo de um pé de bananeira é a sua família, ou em uma mansão é a sua família. É mais valoroso, é o seu cônjuge, é aquele que está do seu lado. Aprenda a amar a quem está no seu lado. Amar é sinônimo de respeitar. Amar é sinônimo de ter uma vida frutificada diante do Senhor. Porque se eu tiver um casamento estabelecido, eu estarei vivendo na rocha, que é Jesus Cristo. Jesus nos orienta, igreja, a viver o nosso relacionamento, a confiarmos uns nos outros, aleluia, a estarmos estabilizados, independentemente qual é o vento que sopra, nós nos unimos mais ainda, aleluia, para enfrentar as tempestades. Porque às vezes Deus permite a tempestade para nós nos unirmos. Para nós nos unirmos. Eu tive momentos difíceis no meu casamento. Eu não fui crente toda a vida. Eu não nasci num... A gente cita berço evangélico, né? Sei lá, a gente fala isso. Eu não nasci. A gente bagunçava por aí, terrivelmente. E a minha vida era chegar em casa na sexta-feira e voltar no domingo. Meu casamento quase destruído. Amigos, né, que a gente diz, né? Na verdade são puros inimigos de destruição. E um dia, a minha esposa estava decidida a gente separar. Mas naquele dia Deus levou meu filho para o hospital. E ele ficou internado. E a situação ficou ruim. Ela ligou para mim, estava no serviço, ela estava no hospital. E os médicos já tinham desenganado. Os médicos tinham dito que não tinha mais jeito e tal. Eu falei, meu Deus. Eu já conhecia, eu tinha ido na igreja. Eu conhecia. Só que eu estava tipo Raimundo. Vocês conhecem o Raimundo? Um pé na igreja, outro no mundo. Estava a mesma coisa. Mas quando eu cheguei naquele hospital, que eu vi meu filho todo cheio de fio, todo aparelho, eu falei, meu Deus, esse negócio é comigo. Eu te conheço, eu sei quem é o Senhor. Eu estou vivendo essa vida. E naquela madrugada eu dobrei o meu joelho e orei a Deus. Eu disse, Senhor, se o Senhor tirar o meu filho daqui dessa situação, eu prometo que eu vou largar tudo e vou te servir. Eu vou largar tudo e vou te servir, Senhor. Irmãos, o Senhor ouviu minha oração. Meu filho está ali, aquele ali, ó.
aquele grandão, chegou agora ali. É ele. Deus ouviu minha oração. Naquele dia, naquela madrugada que eu orei, no dia que eu dei uma cochilada, porque às vezes você cochila, quando eu acordo, ele não estava mais com aqueles fios com aparelho mais. A minha esposa chegou, me rendeu, fui para o trabalho, acho que volta de 1 hora da tarde, ele estava de alta, já estava em casa. Aí às vezes alguém vê a gente sofrendo na obra, passando, e a gente sofre na obra. Fala, nossa, não sei como que o pastor aguenta, eu não sei porque que ele aguenta. Irmão, eu lembro sempre da oração, não esqueça, o Espírito Santo não deixa eu esquecer. O Espírito Santo não deixa eu esquecer. Quando o vento sopra, eu sei em quem estou afirmado. Eu sei em quem eu estou afirmado. Porque dentro de um relacionamento precisamos trabalhar em equipe. É ou não é? Trabalharmos em equipe. São duas pessoas diferentes. Mas precisa prevalecer a Cristo, a Jesus, a rocha. Entender que quem preparou o seu cônjuge foi Deus. Entenda isso. Foi Deus. E você vai fazer de tudo para servir o Senhor. Você vai fazer de tudo para servir o Senhor. Não, sou eu que tenho razão. Não foi você que começou. Não foi. Minha avó dizia que quando dois não querem, um não briga sozinho, né? A confusão geralmente começa assim. Ninguém quer ficar por baixo. E aí nós vemos tantos relacionamentos sendo destruídos. Porque ninguém quer dar o braço a torcer. Aleluia. Quem preparou o seu cônjuge foi Deus. Mas quem cuida é você. Foi Deus que preparou, mas quem cuida é você. Porque o texto lá de Gênesis 24, pastor, quando a Rebeca está vindo com Eliezer montada no camelo, e ela vê de longe o Isaac vindo do poço, está vindo da oração, ela pula do camelo e vai perguntando para o moço, quem é aquele? Ele diz, esse é o meu Senhor, a quem é o pretendente? Ela cobre novamente o véu, sobe no camelo, mas algo maravilhoso, ela se apaixonou só de olhar para Isaac. Aleluia. Só de olhar. O seu cônjuge foi escolhido por Deus. Cuide e zele da sua casa. Seja exemplo para o vizinho da direita e da esquerda. Porque casa de crente não é casa de confusão. Não. Não é casa de gritaria. Não. Existe muitas pessoas que estão sofrendo esta área. Ventos que estão soprando. Divórcios que estão cada vez mais acontecendo. Porque não se afirmaram na rocha que é Jesus Cristo. O vento sopra o tempo todo. É imprescindível, mas o vento sopra. A gente não vai bem em todas as áreas da nossa vida, não. Não, tem áreas da nossa vida que é um pouco mais difícil do que a outra. Mas quem coloca amor no seu coração pelo seu cônjuge é Cristo, se Ele é a rocha da sua vida. Aleluia. Tem pessoas que falam, o casamento vai passando o tempo, vai se desgastando. Não, vai se renovando. Cada dia mais. Vai se renovando a cada dia mais. Vai se renovando a cada dia mais. Quando nós entendemos que nós estamos afirmados na rocha, a nossa união tem foco. Nós sabemos aonde é que nós queremos chegar. Aleluia. Tem foco. Você não está perdida e nem perdido. Você precisa se afirmar na rocha. Aleluia. Porque nada é seu mérito. Tudo é glória dele.
É Ele que estabiliza tudo em nossa vida. É Ele quem traz tudo em nossa vida. Ele estabelece os princípios através da sua palavra. Ele estabelece os princípios que devemos viver através da sua palavra. Se nós ouvirmos a palavra do Senhor e guardá-la em nosso coração, nós não vamos pecar contra Ele, diz o salmista Davi. Se nós ouvirmos, porque além de estarmos nesta união conjugal e termos foco, nós temos planejamento e sabemos exatamente aonde nós queremos chegar. Jesus que vai dizer isso, né, para os seus discípulos. Jesus vai falar isso claramente para os seus discípulos, porque eles viveram um momento meio turbulento, né? Porque eles esperavam que Jesus não morresse, mas que sentasse na cadeira e reinasse. Eles esperavam que houvesse uma revolução de Roma, e Roma caísse, e Jesus sentasse no trono. Mas Jesus disse para ele o quê? Eu vou morrer. Em João 13, Jesus disse que ele veio para um propósito, veio para morrer. E eles mesmo vão dizer consigo: peraí, que negócio é esse? Eu larguei casa, larguei família, larguei tudo para seguir Ele, e agora Ele está dizendo que vai morrer, e aí? Eles começaram a pensar entre eles mesmos. E é por isso que Jesus vai dizer em João 14: não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes também em Deus, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês, e eu volto para buscá-los, porque aonde eu estiver, vocês também vão estar comigo. Quando Paulo escreve Gálatas 2:20, eu já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Eu entendo que dentro do meu relacionamento, Cristo tem que estar o tempo todo, em todo o tempo. Porque nós não suportamos uns aos outros se Cristo não estiver na nossa vida. Nós não conseguimos viver. Você já viu aquele negócio que tem aí, como é que chama? Que faz todo ano aí, a Globo faz, a Fazenda, o outro é o que? Big Brother. Como é que chama isso aí? Reality lá, coloca as pessoas para ficar, eles começam a quebrar o pau. Aqui fora tudo bonitinho, aquela coisa, começa a viver 5 dias lá, o pau começa a quebrar. Você viu falar que durante a pandemia foi o tempo que mais teve divórcio? Porque os maridos ficaram em casa, e quando ficou aquele negócio de um sai para um lado, sai para o outro, vai vivendo, né? Vai tocando, vai empurrando, e se edificado na areia, vai vivendo. Quando ficou os dois juntos muito tempo, começou a acontecer tanto divórcio. Louvado seja o nome do Senhor. Que você tenha o seu casamento edificado na rocha. Se não tem, faça isso hoje. Edifica na rocha. Porque em Cristo Jesus você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Ele levanta o que está caído, dá força e vigor ao que está fraco. É Ele, a Jesus, que nós atribuímos a nossa união estável. Se vivemos, porque antes Ele vive em nós. E se Ele vive em nós, Ele faz que um entenda o outro. Vocês lembram da confusão lá ainda no Éden, de Eva e o Adão? Porque pecaram, caíram. E quando Deus aparece, começa um a acusar o outro. Adão diz o quê? Foi a mulher que tu me deste. Não foi? Começou a acusação entre os dois. E acontece isso dentro do relacionamento conjugal. O marido culpa a esposa culpa o marido. E o diabo bate palma. O inimigo das nossas almas diz: é isso mesmo. Porque ele vem só, joga a sementinha dele e sai fora. E corre. E deixa o pau quebrar.
É ou não é? Mas bendito é aquele que tem ouvido e ouve a voz do Senhor, que tem olho e vê a glória do Senhor. Aleluia. Bendito é aquele que vive a presença do Senhor na sua vida, no seu relacionamento. Aonde quer que ele coloca a planta dos pés, ele não fala, o homem não fala mal da sua esposa, a esposa não fala mal do seu marido. Porque diz um ditado por aí, acho que vocês já ouviram, diz que roupa suja lava, não é? Então a esposa não deve ficar falando mal do seu marido. O marido não deve falar mal da sua esposa, de forma nenhuma. Isso não traz coisas boas para o casamento. Louvado seja Deus pelo meu casamento. Você pode dizer isso nessa noite? Louvado seja Deus pelo meu casamento. Profetiza, igreja. Profetiza. Profetiza. Profetiza que o seu marido é uma bênção. Profetiza que a sua esposa é uma bênção. Aleluia. Porque grandes coisas o Senhor fará na sua casa, no meio da sua família, para a glória do nome dEle. Que o nome do Senhor seja glorificado lá dentro da sua casa, no meio da sua família. Você possa ver milagres de Deus, mesmo no meio da ventania. Você possa viver o extraordinário de Deus no meio da sua família. Senhor, talvez eu não estou entendendo agora esse vento, mas eu vou prevalecer, porque eu sei que o seu nome será glorificado no meio desta ventania. Oh, aleluia! Eu vou entender. Glória a Deus. Eu queria dar um reforço nessa palavra de hoje. A união de dois seres feita por Deus é uma obra-prima. Há 1 mês e 15 dias eu perdi a minha esposa. Estava aqui comigo, no mesmo lugar que eu estou sentado, todos os dias. Em 2020, ela perdeu uma das pernas e amputou. Depois, começou a enxergar pouco por causa da diabetes, pressão alta, muitas coisas ela tinha. E eu não sou exemplo para ninguém. A gente é pecador. E de lá para cá, desde 2020, eu parei de trabalhar. Até o dia 22 de março, agora que passou, onde ela faleceu. Aí ela teve problema renal. 3 dias por semana, levava ela na clínica, trazia de volta. 2 anos ela ficou. E eu sento ali e parece que ela está do meu lado. Então, quando você abre o coração, que Deus dá a oportunidade de escolher uma pessoa para você, respeita. Respeita, porque Deus está dando a unidade de um corpo. Vocês dois são um só. E eu cuidei, levava, trocava fralda, dava banho, fazia tudo por ela. E aos jovens, os que estão no caminho do Senhor ainda tem o ensinamento, mas lá fora não tem mais o amor. É uma atração que acontece e não dura nada. É o casamento na areia, né? E quando é na rocha, você cuida até chegar no tempo da chamada do Senhor, de um e de outro. Obrigado.
cuide dos seus maridos, cuide das suas mulheres, tá certo? Deus abençoe todos vocês. Glória a Deus. Aleluia. Nosso irmão Paulo é um exemplo para nós aqui. Homem de Deus. Louvado seja Deus pela vida desse homem. A gente conheceu ele há pouco tempo e a gente se apaixonou. 70 anos do lado. Ele com 70 anos de idade, mas não desamparava a esposa por nada. Coisa linda, né, irmãos? 44 anos de casamento. Eita Jesus. E tem pessoas separando por qualquer coisa, né? Qualquer coisa, o cabo arruma a mala e eu vou embora. E a mulher grita lá do quarto: vai, enfusado. Já foi tarde. Louvado seja Deus. Vamos lutar. Vamos lutar pela nossa união conjugal. É difícil, mas edifica esse negócio na areia. Ouça mais o que o Senhor diz para você. Tem ouvido para ouvir a voz do Senhor. Não fica ouvindo as vozes, ouve a voz do Senhor, que Ele vai te orientar. Amém? Você pode se colocar de pé. É a responsabilidade que nós assumimos depois de dizer sim. Muitos de vocês disseram sim diante de um pastor, de um padre, de um juiz. E olha que o negócio, irmã Aline, precisa de testemunho para assinar. Tem que ter testemunho ainda para assinar. A gente diz sim. Então não vamos redar o pé não. Vamos lutar por isso. Aleluia. Vamos lutar por isso. Porque grande é o Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Para estabelecer o seu casamento, a sua relação conjugal. Aleluia. Creia no Senhor. Deixa eu dizer uma coisa nessa noite. Não desista do teu marido não. Não desista dele não. Não desista da sua esposa não. Aleluia. Custe o que custar, lute por isso. Lute por isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.